é maior. Sim, Ele é maior. Jesus tomou a parte dentre o povo, pôs-lhe os dedos no ouvido e tocou-lhe a língua com saliva, e levantou os olhos ao céu, deu um suspiro e disse-lhe: Éfeta, que quer dizer abre-te. E no mesmo instante os ouvidos se lhe abriram e a prisão da língua se desfez, e ele falava perfeitamente. Palavra da salvação. Glória a vós. Coloca as tuas mãos no teu ouvido e clamamos agora, Senhor, que não sejam as minhas mãos, mas as tuas mãos, o teu dedo a tocar nos meus ouvidos. Venha, Senhor, destapar o nosso ouvido para a tua voz. Cura a nossa surdez. Cura por tudo aquilo que entrou pelos nossos ouvidos ao longo da nossa vida. Toda palavra maldita, toda palavra de descrédito, toda palavra que feriu o meu coração, toda palavra que me impediu ouvir o Senhor. Cura, Jesus, e destape a minha surdez. Cura, Jesus, para que eu possa ter ouvidos finos, perfeitos, puros, para ouvir aquilo que é a tua voz. E agora, em nome de Jesus, todos nós, numa só voz, nós vamos gritar essa palavra que Jesus pronunciou com poder: Éfeta. Mais forte: Éfeta. Abra, Senhor, os meus ouvidos. Toca com a tua mão na tua boca. E clamamos agora, Senhor, cure a nossa voz, a nossa língua. Tudo aquilo que saiu da minha boca, que feriu, que matou, que destruiu, que desmoralizou. Toda palavra maldita, toda palavra que não foi sua, todo xingamento, todo murmúrio, toda reclamação. Saíram muitas coisas, Senhor, da minha boca, que não tem nem mais como eu correr atrás para querer consertar. Mas o Senhor pode tudo. E pode agora curar a minha mudez para anunciar a tua palavra, para ser profeta. Cura, Senhor, a minha mudez. Cura a minha timidez. Cura, Senhor, tudo aquilo que impede eu ser atrevido e ser um profeta nesse mundo, para anunciar, para denunciar. Cura, Senhor. E agora, com a mão aí na frente da tua boca, você vai gritar ainda mais forte, porque o Senhor, Ele destapou a tua voz. Vamos tomar essa posse, porque isso é uma profecia se realizando. O Senhor quer curar e Ele pode. E depende do teu querer deixar que isso aconteça. Numa só voz, vamos gritar: Éfeta. Mais forte: Éfeta. Abre a minha boca, Senhor. Amém. Padre Helder, por favor. Vamos estender as nossas mãos e clamar para que o Senhor dê a ele palavras de sabedoria. Derrama, Senhor,
toda a sua unção. Vem, Espírito Santo de Deus, e manifeste a tua graça, manifeste o seu poder, manifeste a sua glória através dessa palavra que vai chegar ao nosso coração. Toque na língua, na boca, no coração, na mente, na inteligência, no consciente, no subconsciente, tudo que Ele é. Use dele, Senhor, e dê a todos nós o dom do entendimento. Vem, Espírito Santo de Deus. Reza com mais força. Solta a sua voz. Maria, nossa mãe, interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Levante os seus braços e cantemos. Derrama sobre mim teu Espírito, Senhor. Canta com alegria, canta com unção. Meu coração, Faz-me forte e fiel. faz-me forte e fiel. Servo teu, Servo teu, derrama sobre mim teu Espírito, Senhor, vem preencher meu coração, faz-me forte e fiel, servo teu. Tua mão desceu, Desceu sobre mim, me retirou. me retirou da escuridão. Deu-me mão de voz de profeta. Voz de profeta. Deu-me coração adorador. Tua mão desceu sobre mim e me retirou da escuridão. Deu-me mãos e voz de profeta. Deu-me coração adorador. Os profetas podem se sentar. Bom dia. Bom dia. Sejamos todos muito bem-vindos. Antes de eu me apresentar, eu peço duas coisas para vocês. Primeiro, pense em alguma experiência dolorosa que desestabilizou o seu coração, talvez o seu ministério, um período de crise, um período difícil na sua vida. Mas não só, pense também naquele momento no seu ministério que você se realizou, que você se sentiu amado, usado por Deus. Muito bem, então, um momento muito doloroso e um momento muito feliz. Eu sou Padre Helder Pio, coloquei de São Padre Pio na minha consagração religiosa. Eu sou do Instituto dos Salvistas, os Servos de Jesus Salvador. Um momento muito difícil da minha vida foi há 4 anos atrás, quando meu pai conheceu um câncer. E daí eu era reitor no seminário lá em São Paulo.
E daí eu cuidava lá de 50, 60 seminaristas. Consegui trazer meu pai de Alagoas, porque minha família, eu sou alagoano, de Arapiraca, Alagoas, trouxe aqui para Barretos, aqui pertinho. 2 vezes por mês eu vinha de carro de São Paulo, onde fica as casas de formação dos salvistas, para poder cuidar do papai aqui. Foram 7 meses aqui, levei o papai de carro para Alagoas, faleceu com 61 anos. E naquele período eu ficava muito naquela crise interior, naquela luta interior. Meu Deus, se eu deixar por hora o meu ministério, a minha missão, o ministério que eu quero dizer, a minha missão como reitor, para cuidar do meu pai, talvez eu lhe dedique todo o meu tempo. Mas mesmo naquela luta interior muito grande que eu passei, eu falei, não. Quando eu assumi minha vocação, o Senhor tinha me falado, cuida das minhas coisas, eu cuido das suas. Então eu continuei com os meus meninos, como chamava lá, com os formandos. Então continuei, levei o papai para Alagoas. Depois de 9 meses de Calvário, conheceu a glória. Ele dizia para mim, meu filho, eu creio que Deus e Nossa Senhora Aparecida possam me curar. Mas eu creio também que se isso não acontecer, tem alguma coisa melhor do que quando fechar os olhos e abrir, ver o rosto de Deus e de Nossa Senhora? Não tem coisa melhor. Foi um capítulo doloroso, mas vamos falar do belo, maravilhoso. Em 2000, na semana de eu completar 18 anos, esse mês passado eu fiz 40, na semana de fazer 18 anos eu morava em Feira Santana, na Bahia. E aí a coordenadora da Crisma, que eu estava fazendo Crisma, aquela fé meio tradicional dos meus pais, e daí comecei a fazer Crisma. A coordenadora começou a me falar de um retiro espiritual, e daí, retiro, o que é isso? Não, é um retiro, um momento maravilhoso, carismático, o que é isso? Nordestino fala assim, né? Que diabo é isso? Daí tá, mas que data vai ser? Na data do carnaval fora de época. E eu trabalhava vendendo cerveja no carnaval, ia pra avenida, pertinho de Salvador, imagina, né? O bagulho como que era, né? Pula essa parte. Tem um pouco tempo. E daí, eu vi que era na mesma data, não vou não. Ela insistiu, até que eu pensei, bom, então na sexta-feira eu vou nesse tal desse retiro aí, que essa coordenadora aí tá falando, mas no sábado e no domingo, vou para a avenida. Beleza, fui para esse tal de retiro. 4.000 pessoas, a maioria jovens, num ginásio. Pela primeira vez eu ouvi a oração em línguas. Pela primeira vez eu fui embriagado no Espírito Santo. Não fui mais para a avenida. Fiquei os 3 dias. E o que mais me alegrou é que 20 anos depois, eu voltei no mesmo retiro, no mesmo ginásio, com as mesmas 4.000 pessoas, para poder pregar e dizer, gente, foi graças a esse retiro que um dia fui batizado no Espírito Santo e hoje eu sou padre. Nossa! Foi um momento muito feliz e por isso no início dessa pregação, meus queridos, estamos num dia para que o Senhor cure o nosso coração, para que o Senhor nos faça renascer, mas é importante também fazer memória das graças, dos momentos de eternidade que o Senhor nos permite experimentar. Amém? Vamos então ao tema desse dia, de formação, de pregação, de reabastecimento para os pregadores. O tema geral, e me foi proposto nessa primeira pregação, está no livro de Josué. No livro de Josué, no primeiro capítulo. E então nós vamos partilhando das lutas e glórias do pregador, do profeta, daquele que escuta a Deus e depois é impulsionado a ser porta-voz, boca de Deus.
O tema do dia de hoje está em Josué, no capítulo 1, no versículo 9. Mas eu queria que nós começássemos do início do capítulo. E Josué capítulo 1 começa dizendo o seguinte: depois da morte de Moisés. Olha para o padre, daqui a pouco continuamos. Estava preparando a pregação, beleza, ser forte, firme, corajoso, tal, maravilha, ótimo, que tema maravilhoso. Mas quando eu fui abrir e desenvolver mais, que eu cheguei no primeiro versículo, algo me impactou. Depois da morte de Moisés. E nós estamos aqui, podemos dizer, depois da morte de uma multidão de irmãos. Veja, meus queridos, não começa sendo um momento de glória. Algo aconteceu depois do drama da morte. Então aquilo me impactou, porque é isso que o Senhor quer dizer para nós já no início dessa pregação. Nós que estamos sendo uns remanescentes de um período apocalíptico de morte. Ou nós permanecemos na morte, ou nós saímos da morte. Deus não desamparou o seu povo com a morte de Moisés. Com a morte de Moisés não acabou tudo. E então continua o livro. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, o Senhor falou a Josué, filho de Num, ou auxiliar de Moisés, e lhe disse: Moisés, meu servo, morreu. Agora levanta-te, atravessa este Jordão, tu e todo este povo, para a terra que dou aos israelitas. Todo lugar que a planta dos vossos pés pisar, eu vou-lo dou, como disse a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, no poente do sol será o vosso território. Ninguém te poderá resistir durante toda a tua vida. Assim como estive com Moisés, estarei contigo. Jamais te abandonarei, nem te desampararei. Começa então as 4 citações do ser firme e corajoso. Ser firme e corajoso, porque farás este povo herdar a terra que a seus pais jurei dar-lhes. Tão somente ser de fato firme e corajoso, para teres o cuidado de agir segundo toda a lei que te ordenou Moisés, meu servo. Não te apartes dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que triunfes em todas as tuas realizações. Que o livro desta lei esteja sempre nos teus lábios, medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de agir de acordo com tudo que está escrito nele. Assim, serás bem-sucedido nas tuas realizações e alcançarás êxito. Não te ordenei ser firme e corajoso? Não temas e não te apavores, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andes. Só o versículo 18 para fechar o capítulo. Todo aquele que se rebelar contra a tua ordem e não obedecer às tuas palavras, em tudo quanto lhe ordenares, será morto. Somente ser firme e corajoso. Amém? Meus queridos irmãos, o livro de Josué segue exatamente o capítulo 34 do livro do Deuteronômio. E o livro do Deuteronômio, no capítulo 34, fala da morte de Moisés. Encerra-se o Pentateuco, encerra-se os 5 livros do Pentateuco,
com a declaração da morte de Moisés, o que parece que morre a esperança, o que parece que morre o sonho da terra prometida, mas eis que o livro de Josué abre-se com esse dom, com esta graça, com esse envio profético que Deus faz com Josué. Josué, servo de Moisés, amigo de Moisés, aquele que combatia os amalecitas enquanto Moisés estava no alto do monte. Devem lembrar muito bem isso. O grupo, se fosse o grupo dos intercessores, aí pronto, tinha de cor, né? De cor e salteado na cabeça, né? Mas nós todos sabemos, enquanto Moisés erguia os braços, Josué, ele combatia, ele estava no campo de batalha. E nesse momento, Deus derrama sobre Josué a sua autoridade, para que ele leve adiante esta missão. Que missão é essa? Depois da morte de Moisés, primeiro, ser profeta, a pessoa. Você agora vai ser o porta-voz, você agora vai ser esse canal de transmissão. E o segundo elemento, o legado de Moisés, a lei, a palavra. Então, o povo de Israel vai ser composto, vai ser formado segundo a palavra de Deus e segundo o trabalho, a missão do seu servo, dos seus profetas, daqueles que Deus envia para liberar o seu povo. No contexto histórico, rapidamente, os biblistas creem que mais ou menos século 13 antes de Cristo, nesse tempo o povo de Israel ainda tem uma realidade muito seminômade, aquela coisa de barraca, aquela coisa de cuidar dos animais, de cuidar de uma plantação para a sua subsistência. O livro de Josué coincide com aquele intuito. Deus quer que eles visitem várias terras, porque ali, entre elas está Jericó, eles vão formar as tribos, e as tribos vão constituir esse povo eleito. Então, é uma passagem de uma coisa seminômade para uma coisa urbana, para uma pátria, para uma nação, para algo concreto. Em Josué no capítulo 6, não vamos entrar muito nisso, está lá a história da derrubada das muralhas de Jericó. Conhecemos muito bem essa passagem, e é interessante como o esquema é muito bem montado. Deus manda Josué tem ali 7 sacerdotes. Com os 7 sacerdotes ele tem uma porção enorme de guerreiros, todos eles estão trajados com vestes de soldados, e todos eles têm a ordem de quebrar, de romper as muralhas de Jericó, porque Jericó faz parte do mapa desenhado no pensamento de Deus, para que ali se estabeleça o seu povo. Então veja que harmonia, nós temos Josué, nós temos os sacerdotes, o elemento do culto, nós temos também os guerreiros, o elemento da guerra, da força. Todos eles estão ali unidos com chifres de carneiro. Chifres de carneiro tem vários símbolos, mas é o símbolo da força, não é? O chifre do animal é o símbolo da sua força, é algo rígido. Mas também os chifres eram utilizados para ficarem cheios de óleo quando se consagrava os profetas, os sacerdotes, os reis. São os chifres, o símbolo da força, embebidos no óleo, era derramado. Com esses chifres, com instrumentos de música, eles cercam Jericó, na ordem dada por Josué. Então eles gritam louvores a Deus, e eles fazem aclamações, e é no meio do grito, do louvor, do grito do senhorio de Deus, que Jericó cai. Só para a gente ver um elemento da vida e da missão de Josué. E assim tem sido ao longo de toda a história do Antigo Testamento, e o próprio Jesus depois também vai constituindo os seus sacerdotes, mas também os seus pregadores, 12 apóstolos, porém 72 discípulos, que vão também em missão. Então, concluindo um pouco,
Josué, ele está à frente do povo. O povo precisa criar agora uma identidade. Foram décadas, depois séculos, até que se formasse uma pátria, uma cultura, uma religião, um povo. Toda esta formação do povo de Israel demorou, mas precisou de uma autoridade moral, precisou de uma autoridade de um profeta que à frente fosse formando aquele povo. O que nós aprendemos então com a palavra, irmãos? Primeiro, nós somos frutos de um legado, o legado da lei, o legado da palavra de Deus. Josué aqui, ele é inspirado por Moisés, o seu legado, um homem mais humilde da face da terra, aquele que libertou o povo das garras do Egito. Somente nesse primeiro capítulo, a citação do nome de Moisés aparece 10 vezes. 10 vezes aparece. Por quê? Para que Josué se sinta seguro. Não é algo apenas espiritualizado demais, mas é uma herança histórica, é algo de concreto. Quantas vezes nós, como pregadores, a gente começa a pregar e fica meio inseguro, e daí a gente fica lembrando dos pregadores que um dia passaram por nós, como eles são bons, como eles são grandes, como eles falam muito bem, e a gente se sente pequeno. Não, aqueles que passaram por nós, que nos antecederam, eles têm um legado e nós precisamos de continuar. Isto é motivo de grande alegria para o coração de um pregador, para que ele não se sinta diminuído. Nós fazemos parte de uma grande igreja, de uma grande campanha de evangelização. Nós fazemos parte de um corpo, o corpo de Cristo. E nesse corpo, cada um de vocês, cada um de nós assume também a sua vocação, assume também a sua missão. Guerreiros à frente. É muito bonito. Josué, 7 sacerdotes, Arca da Aliança, tinha esquecido esse detalhe, e à frente os soldados, os guerreiros. Eles vão à frente, eles vão atrás do reconhecimento, eles vão atrás de se distribuir, cada um num canto, num lugar estratégico, e todos eles carregam esses chifres, e todos eles carregam instrumentos para servir de comunicação. Não tinha zap, né? Para servir de comunicação. Então eles vão se pulverizando, eles vão se articulando. É assim que o poder de Deus alcança o povo em rede. Amém? Está dando para fazer todo um paralelo com o seu ministério, sim ou não? Mas para tudo isso, ser firme e corajoso. Ser firme e corajoso. Foram precisas 7 voltas para derrubar as muralhas. Talvez na primeira volta que você der, você vai sentir a frustração do ministério da pregação. Talvez na segunda volta você vai sentir, eu acho que não foi com muita unção. Na terceira volta você vai sentir, nossa, tinha pouca gente. Na quarta volta você vai sentir, nossa, mas será mesmo que deu certo? O povo ouviu e entendeu. Pode demorar 6 voltas, mas a 7ª volta é a volta da vitória. E isso não é em sentido quantitativo. Não é que a cada 7 pregações, uma vai ter sucesso, vai ter êxito. O sentido aqui é qualitativo, irmãos. Muitas vezes nos sentimos, meu Deus, será que? Mas é preciso ser firme e corajoso. Porque isso não é naquele momento. Paulo diz, que um planta, outro rega, mas é Deus que faz crescer. Em algum momento vai aparecer os frutos daquela graça que aconteceu, mas você permanece firme e corajoso. Amém? No latim, a palavra firme vem de firmus, significa estável, forte, seguro, duradouro. É preciso uma estabilidade, é preciso uma firmeza. E depois coragem, que também é do latim, coragem. Então, cor em latim, coração, agem, agir do coração. Coragem é o mesmo que força interior. Então firmeza vem de solidez,
algo duradouro, seguro, estável. E corajoso vem de força interior, ação do coração. A nossa estabilidade vem do nome do Senhor, e vem dele também essa força interior, esse esforço, esse desejo de assumir, de ser profeta das nações. Ser firme e corajoso, isso é importante porque dizia o início do livro, depois da morte de Moisés, depois de um espírito de morte que se abateu sobre o mundo. Já não quero antecipar não aqui o final da pregação, mas nós estamos no meio de várias rodadas apocalípticas. Guerras. Preparem-se para outras pandemias, preparem-se para outras loucuras. Nós não paramos na morte. O Senhor, Ele envia exatamente para levar adiante um legado, para levar adiante a sua lei. Então a nossa firmeza e a nossa coragem vem do nome do Senhor, do próprio Deus, da sua ordem, da sua lei. Por isso o pregador, ele precisa ter a palavra de Deus em mãos. Não adianta nós falarmos de algo que não escutamos. Como o próprio Deus já cumpriu a sua profecia aqui nesta manhã, é preciso primeiramente a escuta da palavra. É preciso primeiramente a gente beber desta palavra, criar familiaridade com Deus, amigos de Deus, conforme o livro da sabedoria. E depois que eu crio esse laço afetivo de amizade, nós temos uma relação muito intelectual com Deus. Eu vivo batendo nessa tecla, por onde eu vou. Nós temos uma relação muito intelectual com Deus, muito só na base do conhecimento, o que é muito importante. Tive a alegria de pregar em vários encontros, dar muitas aulas na Escola Nacional de Formação de Líderes e Missionários. Eu sei da importância da formação, como é importante o aprofundamento, mas aqui trata-se também de uma relação afetiva com Deus, como alguém que vai conversando com o seu amigo, como alguém que vai tratando dos assuntos mais simples aos mais complexos com o seu amigo. É assim a nossa relação afetiva com Jesus. Não deixe essa palavra ficar sequestrada pelo mundo, que nem a palavra amor, sequestrada pelo mundo, e criando fantasias e criando outras histórias. Não, nós somos chamados a ter essa relação afetiva, amorosa com Deus. Amém? A firmeza e a coragem se deparam então com o medo. Todos os profetas, eu não sei falar, sou apenas uma criança, Jeremias, né? Todos os profetas, todos eles passaram por situações de insegurança, passaram por situações de medo. Sabe qual é a primeira vez que aparece a palavra medo na Bíblia? Gênesis 3, versículo 10. Em Gênesis 3, do versículo 10, diz a palavra que Adão e Eva estavam lá, beleza, escutaram os passos de Deus. E quando escutaram os passos de Deus, diz o seguinte: ouvi teus passos no jardim e tive medo. O primeiro medo que apareceu na Bíblia foi o medo de Deus. O medo de Deus, exatamente após o pecado original. Então nós fomos feridos pelo pecado. Com o pecado vem também depois de sequela a insegurança, o medo, o pavor. E eis que no fundo, muitas das nossas doenças espirituais está enraizada nesse medo da condenação, nesse medo da acusação, nesse medo de que eu seja insuficiente para Deus, nesse medo de que eu seja fraco a ponto de não merecer ser filho amado de Deus. Não por acaso, quantos seminários de vida já fizemos, quantas orações de cura interior, quantos momentos para redescobrir que, não obstante sejamos fracos, Deus nos ama,
e Deus conta conosco. O medo de Deus temos que nos curar. Temos que curar o medo de nós mesmos, dos nossos defeitos, das nossas misérias. Infelizmente a gente vai correndo o risco de fazer tabuada, de fazer cálculo. Será que o meu medo, a minha miséria, os meus fracassos, o meu pecado é proporcional ao poder de Deus, à capacidade que Deus tem de nos ungir, de nos lavar, de nos enviar? Nunca! Nós às vezes ficamos na base das contas e nos perdemos na insegurança, no complexo de inferioridade. Exatamente em Jesus nós vimos que essas contas são completamente diferentes dos raciocínios que nós carregamos. É interessante porque Adão e Eva estavam lá no jardim, foram contaminados pelo pecado. Deus vem para conviver com eles e eles já sentem, estão nus. A palavra nudez tem a mesma origem da palavra serpente, astúcia. Então estavam nus, o nu ali significa estavam astutos. Astutos. Então, diante da própria miséria, eles sentem os passos de Deus como se fossem passos de condenação. Então ali é o primeiro momento que há medo na Bíblia, onde eles estão no jardim e recebem a ordem de serem expulsos do jardim. Vamos virando para Jesus. Vocês devem lembrar que na aparição de Jesus ressuscitado para Maria Madalena, ela olhou assim e tal: você viu o meu mestre? Levaram o corpo do meu Senhor. Ô jardineiro, você sabe onde? Jardineiro. João colocou essa palavra jardineiro. Maria Madalena confundiu Jesus ressuscitado com um simples jardineiro. Não é por acaso, porque agora é Jesus que vai reformar o jardim do paraíso. Jesus é o novo jardineiro. Jesus é aquele que vai transformar qualquer espírito de medo e morte em espírito de coragem e vida. Jesus é o novo Josué, amém? A palavra Josué vem de Joshua, que significa Deus é a salvação. Então o nome de Jesus é praticamente o nome Josué. Deus é a salvação. Então Jesus é esse jardineiro. Por isso eu queria que pegássemos Mateus capítulo 14. Mateus 14, 26, 27. Passagem conhecida nossa, passagem célebre. Em Mateus, no capítulo 14, versículos 26, 27, diz o seguinte. Logo você vai se situar qual é a passagem, qual é o acontecimento. Os discípulos, porém, vendo que caminhava sobre o mar, ficaram atemorizados e diziam: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus lhes disse logo: tende confiança, sou eu, não tenhais medo. Vou repetir. Os discípulos, porém, vendo que caminhava sobre o mar, ficaram com medo, atemorizados, atordoados, e diziam: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus lhe disse logo, repete comigo: tende confiança. Misericórdia, tende confiança. Repete comigo: tende confiança. Sou eu. Não tenhais medo. Vejam, meus queridos, o medo nos ronda, são vários os perigos. Nós temos medo até de Jesus,
Muitas vezes o confundimos com um fantasma. Muitas vezes achamos que Deus é uma versão espiritualista, é uma versão de alguém que no invisível de vez em quando aparece. Não, Deus é concreto, Ele é real, Ele é vivo, Ele caminha conosco. Deus não é um fantasma. Não queira diminuir o tamanho do poder e do amor de Deus por causa dos seus fracassos, por causa das suas fraquezas. Deus é Deus. Se Ele faz uma pedra profetizar, o que Ele pode fazer com uma pessoa de carne e osso? Amém? Então não se subestime. Chega para a pessoa do seu lado. Olha que palavra chique, né? Não se subestime. Ó, rapaz. Mas tenha de confiança. Amém? O jardineiro, ele veio para refazer o paraíso. Por isso ele chama os profetas. Por isso que Jesus é o novo Josué. Deus é o nosso Pai. Jesus é esse Moisés, Josué, Elias, Jeremias, Ezequiel, João Batista. Jesus, ele é o Senhor. Ele é a salvação, e é exatamente Ele que agora envia os apóstolos. Se depara com esta fraqueza do medo dos seus irmãos. Jesus comparado a um fantasma, e mesmo assim Jesus estendendo as mãos: não tenhas medo, sou eu. Nós temos medo, ansiedade, desânimo. Depois de Covid parece que nós ficamos muito machucados. Depois de Covid parece que nós ficamos muito inseguros. Para uns já estão nessa sequela dessa dor. Para outros parece até um sonho. Algumas pessoas me procuraram. Parece até que foi um sonho, né? A gente estava assim, desacordado por 1 ano e meio. E esse ano, quando tudo voltou a funcionar, parece que a gente acordou de novo e vamos embora. Nós temos medo dos nossos fracassos. Nós temos medo do pecado, nós temos medo do passado, nós temos medo do futuro, e tudo isso vai atrofiando a nossa pregação, e tudo isso vai nos rebaixando. É preciso então clamar a Jesus, que Ele atravesse o mar dessas agitações do medo, que Ele caminhe ao nosso encontro, porque é Ele mesmo que dá essa ordem. Eu sou o novo jardineiro, eu sou o novo Josué, sou eu. Título divino: sou eu, não tenhais medo. O medo do compromisso, o medo do sacrifício de si, tudo isso nós precisamos colocar aos pés de Jesus. Vamos mais para frente um pouquinho, vamos pegar agora São Paulo lá em Efésios no capítulo 6. Vocês nunca ouviram falar dessa parte aqui, desse texto aqui, a armadura do cristão. Deve estar tudo rabiscado aí na tua Bíblia, né? Se carismático não tivesse a passagem toda rabiscada, com as gotinhas de lágrima desenhadas aqui do lado e falando assim: meu Deus, misericórdia, não é carismático não, viu? Pode rotar para você me dar rida no espírito. Mas eu não vou pegar a armadura do cristão por completo, não. Vou pegar o começo e o finzinho, amém? É o que nos importa aqui. Então, Efésios capítulo 6, versículo 10. Há muitos anos atrás, um seminarista dos salvistas estava pregando a maior unção. Meu irmão, minha irmã, Deus está falando conosco, Deus está falando contigo. Abre aí Efésios 7, em nome de Jesus. Abre aí Efésios 7, porque Deus está falando. Aí chegou outro seminarista aqui, outro irmãozinho: irmão, não tem Efésios 7. Não tem o capítulo 7 na Bíblia, irmão. Aí, irmão, desculpa. Erros de profeta. Depois ele saiu do seminário. Enfim, só me lembrei desse detalhe. De vez em quando umas pérolas surgem, né? Eu contei a do irmão, as minhas eu conto depois. Olha o que está aqui no versículo 10, que lindo.
Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Olha aí, ser firme e corajoso. Então aqui, finalmente, como coroa, como finalização do projeto que Deus tem na sua vida, fortalecei-vos no Senhor. A alegria do Senhor é a vossa força, e na força do seu poder. Então, duas forças aqui, não é? Deus, o autor de tudo, o Senhor de todas as coisas, e o poder, o dom, a autoridade, o instrumento que Ele coloca nas suas mãos. São duas coisas diferentes, né? Deus, mas também o dom, a graça, a faculdade, a habilidade que Ele colocou nas tuas mãos, nos teus lábios, nos teus ouvidos, na sua boca. Chega, olha que bonito agora, versículo 19. Depois de falar toda a armadura do cristão, São Paulo tem uma humildade, tem um amor, e ele fala assim no versículo 19: orai também por mim, para que quando abrir os lábios, me seja dada a palavra para anunciar com ousadia o mistério do Evangelho, do qual sou embaixador em cadeias, que fale ousadamente como importa que fale. Amém? Olha que coisa mais forte, não é? São Paulo é embaixador, mesmo nas cadeias, mesmo acorrentado por causa da palavra de Deus, mas ele tem a humildade de precisar dos irmãos, da oração dos irmãos. Deus dá o poder, a graça, mas nós precisamos também da comunidade, do grupo, dos irmãos, daqueles que caminham comigo. Ou seja, ser profeta, ser pregador nos tempos de hoje, não é contar apenas com esta graça imensa que vem do alto, mas nós precisamos dessa segurança. Nós precisamos também do lado humano, nós precisamos também dos irmãos na fé. É assim que uns vão ajudando os outros a permanecerem de pé. Só fazendo agora um paralelo, nós falávamos sobre Josué. Quando Josué ele enviou aqueles sacerdotes, aqueles guerreiros, eles foram conquistando uma terra após a outra, em vista de criar identidade, nação, a terra prometida. Foram muitos anos para que se constituísse o povo de Israel. Eles estavam de algo seminômade, incipiente, para se tornar o povo. Nós estamos num tempo de uma mão que é contrária. Se ali levou muito tempo para criar culto, cultura, sociedade israelita, fé, depois de muitos séculos em que havia o chamado cristandade, a igreja ela está num processo contrário. O mundo estava com uma cultura plenamente cristã, o culto, a cultura, a sociedade, valores. Mas nós estamos num período de descentralização. Nós estamos num período em que toda esta graça, esse projeto de igreja, de comunhão, de cristandade está diminuindo. É o efeito contrário, porque se aqui eles estão subindo para constituir esse povo, agora o povo cristão está sendo esfacelado. Mês passado eu acompanhei no site ACI Digital, eles estavam revelando como é que chama? Eles estavam revelando um estudo que foi feito, França, Inglaterra e México e Colômbia, aqui na América. Nesse estudo eles analisaram os últimos 10 anos, e com esses estudos eles concluíram que nos últimos 10 anos, os cristãos estão passando por um processo chamado autocensura. E esse estudo explica o que é a autocensura. Os cristãos estão com vergonha de dizer que é cristão, porque na escola, no trabalho, você falar que é católico, você falar que acredita em Deus, você falar que é contra o aborto, você falar que é contra a ideologia de gênero, você é ridicularizado. Então
o que o Papa Bento chamava de martírio da ridicularização. É o que está acontecendo. Então, como o mundo está nos ridicularizando, nos tirando da esfera pública, porque a fé tem que ser algo só privado, grita o mundo, então os cristãos estão se acovardando, os cristãos estão ficando atrás da máscara do medo, mais uma vez, da máscara da vergonha. E é esse cenário de terra arrasada que nós somos chamados e enviados pelo Senhor a pregar com autoridade a sua palavra. Então, meus queridos irmãos e irmãs, sintam-se chamados. É Deus que dá a ordem, e a igreja não faz nada sem que os seus guerreiros estejam à frente. Lutas interiores sempre teremos, e o Senhor nos chama para a frente. Estamos aí na solenidade de São Pedro e São Paulo. Ontem, no meio da proclamação do Evangelho, Deus me deu uma inspiração assim que eu não tinha preparado na homilia. Quando Jesus pergunta, é bom que não é o Evangelho de hoje, é a missa das vésperas. Então não deixa o padre Rafael fazer a homilia, bonitinho. Quando eu proclamei aquela Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, eu fui com a homilia toda preparada, porque não, Pedro negou 3 vezes. Então agora Jesus pergunta 3 vezes se ele ama, para poder curar aquele momento de safadeza, de serregonheza, como diz o nordestino. Mas na hora que não foi nem na homilia, na hora que eu estava proclamando o Evangelho e processando, meu Deus, que? Não, Jesus perguntava 3 vezes se ele o amava, porque Jesus olhava lá para frente, o martírio. Pedro, você me ama mesmo? Porque você tem uma missão de ser crucificado de cabeça para baixo lá na frente. Então Jesus pergunta sobre tu me amas em relação ao futuro. A gente fica muito preso no passado, e Jesus está olhando para o futuro. Há um povo, há uma sociedade pagã, gente numerosa que está precisando do seu testemunho, da palavra fiada que vai sair da sua boca. E se Jesus perguntar para você hoje, qual que é o seu nome? Qual que é o seu nome? Eu achei que era o meu aparelho auditivo, né? Que não estava ouvindo. Qual é o seu nome? Elder, tu me amas? Jesus pergunta para você, tu me amas? O que você diz para ele? Sim? Nossa, esse sim é assim. Tá bom, eu vou perguntar a segunda vez. Jesus está perguntando para você, tu me amas? Apacenta os meus pintinhos, porque para cordeiro tá. Apacenta minhas aquelas minhoquinhas para pescar peixe, porque vamos ver se na terceira já melhora. Jesus pergunta para você, tu me amas? Vamos ficar de pé então. Se você ama mesmo a Jesus, aplaude o Senhor, aplaude Jesus. Jesus está precisando de novos jardineiros. Nós estamos numa terra arrasada. O luto pairava sobre o povo de Israel quando foi declarado Moisés morreu. Mas com a morte dos amigos não morre a palavra de Deus. Amém? Com a morte daqueles que nós amamos não morre a esperança na eternidade. Não morre o chamado à santidade. Por isso Jesus, ele é o novo jardineiro, ele é o novo Moisés, e é ele que constitui de um lado sacerdotes, mas é ele que constitui também de outro lado guerreiros, aqueles que se converterão pela palavra de Deus, darão daquilo que eles recebem, darão daquilo que eles vivem. E mesmo Jesus teve medo. Jesus, olha a humanidade de Jesus, ele também teve medo, ele também teve insegurança, ele não pecou. Há medos que não é pecado. Então Jesus teve medo da cruz. Pai, se possível afasta de mim esse cálice.
Então vai se humanizando, vai se reconciliando com os seus medos. Põe a mão no seu coração. E ainda assim Jesus fez a vontade do Pai até o fim. Põe a mão no seu coração e vai se incluindo na lista dos jardineiros, dos serventes dos jardineiros. Vai se incluindo nessa ordem de Jesus. Nós estamos no mar. E no mar há muita gente nos procurando Jesus como se fosse um fantasma, como se fosse espiritismo. Nós estamos num mundo paganizado, mas é Jesus que chega e diz: eu não sou um fantasma, eu não sou qualquer coisa, eu sou Deus, eu sou teu Senhor, o teu Salvador, eu sou a própria salvação. E deixa Jesus falar para você: ser firme e corajoso, não tenhais medo, sou eu. Vai se libertando da insegurança, do medo dos passos de Deus, do medo da condenação, do medo da autoacusação, acusação dos outros, ou até mesmo às vezes que você tenha a impressão de que é Deus que está te acusando, é Deus que está te condenando. Ser curado desse sentimento de medo, e ser firme, e ser corajoso. E finalmente, como São Paulo, fortalecei-vos no Senhor. Repete, compadre: Senhor Jesus, Senhor Jesus, fortalecei o meu coração, fortalecei o meu coração, na força do seu poder, na força do seu poder. impõe as tuas mãos sobre mim, Impõe as suas mãos sobre mim, para que quando eu abrir os lábios, para que quando eu abrir os lábios, me seja dada a palavra, me seja dada a palavra, para anunciar com ousadia para anunciar com ousadia o mistério do Evangelho. o mistério do Evangelho. Irmãos, olha para o padre aqui uma última vez. Nós estamos num período apocalíptico. Deixa eu ir falando para vocês. Acabou aquela história de expectativa de vida, 80 anos, 70 anos, 90 anos. Se chegar, amém. Mas está acabando, viu? Porque o mundo está se autodestruindo. Então depende da sua pregação, que almas se converterão antes de chegar à morte. Depende da sua pregação, que pessoas conhecerão Jesus. Amém? Amém. A nossa missão é árdua, mas a vitória é certa. Chega para o seu irmão: a nossa missão é árdua. Fala para o seu irmão: a nossa missão é árdua, mas a vitória é certa. Erga os teus braços e vai dizendo para o Senhor: eis-me aqui, Senhor. Eu estou disposto a assumir o meu ministério de profeta, ministério de pregação. Sou pequeno, Senhor, mas em Ti eu sou forte. Em Ti eu sou mais que vencedor. Envia-me, Senhor. Recobra o meu ânimo, como fizeste com Elias, que estava depressivo, perseguido, mas o Senhor o alimentou, o Senhor o levantou. O Senhor está nos elegendo nesta manhã, está nos levantando nesta manhã. Vê quem te elegeu, Te ungiu e consagrou. Não temas, não temas, dos lábios santos, os lábios santos, seu nome ressoou. teu nome ressoou. Não te chamou como servo qualquer, Te chamou como um servo, mas com carinho, mas com filho carinho, teu. filho teu. Te capacitou, Toda toda a força te deu. te deu, amparou e acolheu. Depois Deus te fez um vencedor. Levante os seus braços, celebra a vitória. Vitória, O Senhor Jesus regressando está. Vitória.
mão no teu coração. Crê, o tempo é curto, é urgente. O Senhor nos envia como guerreiros. O tempo é curto E não dá pra esperar. Não dá pra esperar. Tu não vês, Não Cante, o tentador só procura te Só enganar, procura te enganar, dizendo que tem mil motivos, enfim, para tudo abandonar. para tudo abandonar. Abraça o que é teu, Abraça o que é permanece fiel, permanece fiel, luta sem desanimar, sem desanimar. levando seus braços, ergue-te, Deus te fez um vencedor. Jesus é a nossa vitória. Celebra vitória, o Senhor Jesus. Ele está regressando com alegria. Vitória, Vitória, canta com unção, sua vida celebra. Vitória, o Senhor Jesus regressando está. vitória. Vitória, canta com unção, sua vida. As palmas, celebra a vitória. Vitória, o Senhor Jesus Regressando está. regressando Não é para meter medo, Ele está vindo. Que alegria. Vitória, canta com unção, sua vida. Coloca a mão no teu coração, irmão, irmã. Crê. Aplaude o Senhor. Aplaude o Senhor com alegria. Aplaude. Força, força, força. O tentador só procura te enganar. Só procura te enganar, Dizendo que tem mil motivos dizendo que tens mil motivos para enfim, tudo abandonar. para tudo abandonar. Quem chegou desanimado hoje, levanta-te e anda. Perdeu, permanece fiel. Você vai salvar vidas. Você vai salvar vidas. Deus te fez um vencedor. Celebra vitória, o Senhor Jesus regressando está. Vitória, canta com unção, sua vida. Você canta, celebra vitória, o Senhor regressando está. Celebra, canta forte. Vitória.